Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o irmão Elias Nogueira. Congrego aqui na Assembleia de Deus em Campo Mourão, na congregação do Jardim P. E para mim, uma vez mais, é um privilégio poder trazer para vocês um breve comentário da leitura diária de sábado. Essa semana nós iniciamos um novo trimestre que tem como tema a Igreja em Jerusalém. É um trimestre onde nós vamos relembrar as nossas origens, as nossas bases doutrinárias de comunhão, de fé, como a igreja primitiva cresceu mesmo em meio à perseguição, como eles oravam, como eles tinham amor pela doutrina, como eles se amavam. Todos esses temas nós estaremos meditando durante esse trimestre. Na primeira lição, nós temos como tema a igreja que nasceu no Pentecostes. E a leitura que faremos hoje está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18. E temos como título Uma experiência contínua. Diz assim o texto bíblico: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nessa primeira lição, nós temos como tema a igreja que nasceu no Pentecostes. E é de conhecimento nosso que a Igreja do Senhor, ela teve o seu início, o seu ponto de partida no dia de Pentecostes, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos em um cenáculo em Jerusalém, orando, buscando a Deus, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda aquela casa, todo aquele lugar em que eles estavam assentados. Foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, e naquele momento todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Naquele momento, a igreja tinha o seu ponto de partida, a partir do momento em que aqueles discípulos foram cheios do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, conforme o próprio Jesus lhes havia prometido: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o Senhor Jesus ainda disse mais uma vez: e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E o que é interessante nós refletirmos, não somente no livro de Atos, mas para os nossos dias, é que a igreja que começou na ação do Espírito Santo, a igreja que iniciou pelo poder do Espírito Santo, ela deve continuar, deve permanecer, deve viver sobre a direção do Espírito Santo. Por isso que o tema da leitura diária de hoje é uma experiência contínua, porque aquela experiência, aquele mover que foi feito no capítulo 2 de Atos, é uma experiência que deve ser vivida, revivida e revisitada todos os dias de nossa vida. Um ponto muito interessante sobre o texto que nós lemos é que a expressão "mas enchei-vos do Espírito", ela tem um significado no original ser cheio repetidas vezes. Então, na nossa vida espiritual, na nossa vida como igreja, na nossa caminhada cristã, devemos experimentar uma renovação constante. Nós devemos ser constantemente renovados e preenchidos pela presença do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, certamente a Igreja do Senhor fracassaria, mas temos Ele ao nosso lado, nos ajudando, nos guiando, e Ele está 24 horas disposto a nos encher. Desejo a você um dia abençoado e uma excelente lição no próximo domingo.